Este podcast tem o apoio do Grupo de Comunicação Fred Isaac. Pensamos em tudo. Acesse fredisaac.com.br e da Oficina 161, Comunicação, Design e Branding. No Instagram, @oficina161. A partir de agora, Aspirinials. Porque não se fazem mais quarentonas como antigamente. Oi, eu sou Daniela Zupo e começa agora mais um podcast das Perennials, hoje falando de um tema que é da maior importância: prevenção, meninas. Prevenção. Bom, você certamente já ouviu falar em Outubro Rosa, porque é o mês em que o mundo te lembra a importância de fazer a sua mamografia, a sua ultrassonografia, de ir ao seu ginecologista, porque o diagnóstico precoce, a gente já sabe, salva vidas. Bom, e quem está dizendo isso para vocês é uma mulher que já teve câncer de mama. Eu fiquei 1 ano em tratamento, escrevi um livro, fiz um documentário sobre essa experiência. E por que eu fiz isso, né? Não foi para me expor, né? Foi porque eu acho que é preciso falar de câncer. Porque não falar de câncer não faz com que a doença não exista. A gente precisa falar de câncer sem medo, sem moralismos, sem tabus. Não é isso, Perennials? Nossa, isso, super. Na verdade é isso. Acho que não falar não significa que não exista. Para tanta coisa isso, não só para... Essa é a Cris Guerra. Oi, gente, eu sou a Cris Guerra. E acho... Eu tenho um pouco de medo do Outubro Rosa ficar só no Outubro Rosa e ficam todas as concentrações no Outubro Rosa, que é uma iniciativa muito incrível, mas eu tenho muito medo das pessoas se esquecerem disso nos outros anos, né? E como a gente estava conversando, eu acho que é uma atitude que você toma na vida, assim, uma postura que você toma de vou cuidar de mim, porque a vida é cheia de perigos e este é um perigo muito claro, muito existente, muito presente, cada vez mais próximo, né? Então, acho que esse cuidado é muito importante. A minha mãe faleceu de câncer de mama, então essa é uma história que também, né, é uma causa que me marca muito, e estamos aí todas nos cuidando. Eu sou Fernanda Ribeiro e faço meu autoexame e faço exame alto E baixo também. Por favor, não se esqueça do baixo exame. Desde os 35 anos. Não tenho casos na família, mas tenho, né, amigos, amigas. E eu acho o Outubro Rosa, não só o Outubro Rosa, como todos os meses precisam ser rosas e coloridos, enfim, porque é isso que a gente tem que cuidar da gente, né, com todo amor, com todo carinho, e isso passa pelo exame do câncer de mama. Eu sou Natália Dornelas, faço exames periódicos desde talvez 36 anos. Minha mãe teve câncer, ela não faleceu por conta disso, ela se curou. E eu sei da importância, né, dos cuidados, porque minha mãe foi uma mulher que detectou o câncer e o médico disse a ela que não havia nada. E ela insistiu porque ela conhecia o corpo dela, né? Então eu acho que é isso, a gente tem que se haver com isso, né? O famoso se tocar, né? Em todos os sentidos. Agora é engraçado se tocar, porque a minha médica me deu uma liberada nisso. Que como eu tenho uma mama densa, muito granulada, não sei se a palavra é certa, mas enfim, eu tenho muitas coisinhas, assim, quando você passa a mão, você sente tantas coisas, que ela falou, Natália, talvez seja melhor você não fazer isso, porque toda vez que Pode dar uma paranoia, né? Toda vez que eu me tocar, eu vou achar alguma coisa. Mas eu me toquei, eu também tenho mama densa, e eu tinha feito uma mamografia já no ano em que eu descobri o câncer, e foi num exame... Foi no autoexame. Foi no autoexame que eu
saquei que tinha alguma coisa. Então, entendo, assim, não é todo o exame de toque que vai... Até porque tem uns que são assintomáticos, né? Daí a importância E de o meu você... tudo dói, gente. Então meu eu acho tudo, que... dependendo da época Na dúvida, do mês, exagere, né? na hora que eu vou tocar, faça tudo o dói. exame, faça o autoexame, né? Mas enfim, tô de olho, né? Se, por exemplo, me bater uma neura, eu sei a quem eu devo procurar, né? É importante ter um médico, porque eu acho que a gente fica muito próximo de uma paranoia, porque com casos na O família, fantasma, trauma né, e tudo da mais, mãe. né? Então, assim, ter com quem conversar, falar, eu achei isso aqui, mesmo que seja uma bobagem, peque por excesso e não por exatamente. falta. Na dúvida, vá ao médico e volte feliz da vida, né? Volte com um não, né? Se você nos segue nas redes sociais, acho que é importante a gente falar do nosso engajamento, né, nessa causa. As Perennials abraçaram essa causa. Nós somos as garotas da campanha do Hospital Mário Pena. As garotas cor-de-rosa. As garotas cor-de-rosa. Talvez você já nos tenha visto por aí. As garotas rosa choque. E também participam do Casa Delas, da Oncomed, que também trata pacientes com câncer. Enfim, a gente está na luta com muitas outras mulheres. E aí eu queria falar disso com vocês um pouquinho, assim. Eu percebo uma mudança de comportamento das mulheres. Com a Cris falou aí do Outubro Rosa, tem essa história mesmo, olha, não é só em outubro. Mas por outro lado, Cris, eu percebo que essa campanha sistemática no mês de outubro, ela lembra muitas mulheres de fazer o exame nessa vida louca vida que a gente vive. E ela põe o assunto no dia a dia das mulheres, né? Eu acho que tem mulheres que tomam conhecimento dessa história pelo Outubro Rosa. Eu acho que outras já sabem, mas falam, opa, hora de fazer o exame. Sim. Então acho que nesse sentido tem mudado. É uma moda que é legal, né? É legal. Pelo menos se é anual, a pessoa vai se lembrar em todo outubro. É né? verdade. Claro que ela tem um ano inteiro que ela pode se deparar com alguma coisa, mas já tá pelo menos criando um calendário, porque a rotina é anual. No caso de você que teve já o câncer, Dani, você tem que fazer com mais frequência, não? Aí depende, né? Tem um período em que você faz com mais frequência e aí caso a caso. Isso é uma coisa muito importante de falar, inclusive, assim, do câncer de mama. Porque tem um protocolo, mas tem vários protocolos também. E os controles, às vezes, são distintos. Por isso que é tão importante ter um bom oncologista, né? Eu sempre digo, assim, eu não sou especialista, né? Os caras estudam muito tempo para falar sobre isso, mas eu acho que a primeira coisa que eu sempre digo, sem medo de errar, de falar bobagem, quando as pessoas recebem um primeiro contato ou porque estão aguardando uma biópsia, ou porque perceberam alguma coisa, eu falo, olha, já procura um oncologista. Porque eu acho que o oncologista é o cara que vai olhar a floresta, não vai olhar só a árvore. Câncer é uma ciência complexa, então às vezes o mastologista vai detectar, mas é importante ali você já começar a bater um papo com um oncologista. Foi o que eu fiz e me ajudou muito. E assim. tem uma coisa também, né, que é o diagnóstico precoce, ele As chances vidas, de cura né? são muito altas. Total. As pessoas têm que pensar também. Acho que eu vi o Dr. Drauzio Varela falando uma vez que a história de você ter câncer não é que você está condenado, não é isso. Hoje em dia, além de tudo, a medicina ela tá muito avançada. E no caso específico do câncer de mama, por isso que é tão importante, se for descoberto, ser no começo também, para que dê tempo também, porque as pessoas não... As chances de cura, eu não sei qual é. 90% nos né? casos de detecção precoce. É muito bom o prognóstico, né? Você tem visto muitas pessoas que tiveram, né? Porque antigamente as pessoas era uma morriam sentença de morte, né? Era uma sentença de morte. Na época que a minha mãe adoeceu, eu acho que a visão sobre isso era muito diferente. E eu acredito que dentro da minha casa, o fato do papai ser médico não foi uma boa coisa, assim. Acho que prejudicou muito. Casa de ferreiro, espeta de pau? Porque o papai tinha uma visão muito determinista. Câncer. Então, um dia ele me chamou e falou comigo, eu acho que você tem que se preparar para a morte da sua mãe. Jura? Eu tinha 23 anos. Eu falei, pai, a gente não se prepara para a morte. Não sei por que, de onde que eu tirei isso. Eu acho que ele estava tentando me poupar, tentando dizer para eu aproveitar minha mãe. E, de fato, nesse momento, mamãe já estava com metástase, porque realmente o tratamento dela acho que foi equivocado. Mas eu acho que tem um peso, e eu gostaria muito de chamar a atenção para esse lado psicológico do significado da doença, do simbolismo da doença. Numa época em que, né, foi em 1992 que minha mãe foi diagnosticada com câncer. Eu falei hoje 93, mas é 92. E não se falava a palavra câncer. A palavra câncer. A palavra câncer, mas já melhorou muito. Melhorou muito, né? mas tem muito. Aquela muito doença. estigma. Aquela doença. Eu escuto até hoje, aquele seu problema. Eu falo câncer. Isso aí, né? É igual falar sobre suicídio, né? Todo mundo acha que não pode falar sobre suicídio porque estimula. Não, tem que falar sobre suicídio para que ele não aconteça, né? E lá em casa eu senti que foi uma coisa assim.
todos os meus irmãos, de alguma forma, começaram a se preparar para a morte da mamãe. E eu fazia cromoterapia nela, eu lia coisas e tudo mais, e me recusava a acreditar nisso. Quando a mamãe estava já no fim, realmente, que já não tinha solução, eu fui a primeira a entender que a mamãe estava indo embora. E os meus irmãos tiveram dificuldade, então foi o contrário. E depois de 7 anos, meu pai teve um câncer de pulmão por conta de cigarro, ele tinha parado de fumar e tudo mais. E ele também não acreditava na possibilidade de se tratar. Então, naquela época, o câncer era uma condenação. Uhum. E hoje eu falei uma coisa na conversa lá na Globo, que eu acho que é importante, assim, eu sempre procuro falar... Perennials, né? Falar o seguinte, o desfecho, a gente vê quem morreu de câncer, porque esse é um desfecho, é o fim da vida daquela pessoa. Mas a gente não vê quantas pessoas se curaram. Isso porque é fundamental. Isso não está estampado. Olha, eu tive um câncer e eu tive tem cura. uma história até quase engraçada, se não fosse trágica, que aconteceu comigo. Eu me lembro quando eu recebi o diagnóstico, eu falei assim, bom, eu não assisto mais jornal, primeira coisa, porque todo mundo morre de câncer quando você tá em tratamento de câncer. David Bowie morreu enquanto eu tava meu ídolo, e por aí vai, né? Alguém fez um filme com aquele ator que eu amo, William Dafoe, e por aí vai. Parece que é igual quando você quer ficar grávida e não consegue, todo mundo tem barriga na rua. Todo mundo, menos você. Aí eu falei, bom, não vou acompanhar mais o jornalista, né? Vou parar de ler jornal, vou parar de ouvir notícias ruins. E aí falei, bom, agora eu vou mergulhar no Netflix, na Amazon, enfim, vou ficar só vendo o filme. E aí você lê a sinopse, você tá lá, uma comédia romântica, fulano de tal encontra Beltrano, e depois de muitos anos, uma notícia devastadora mudará a vida deles. Gente, notícia devastadora, em 90% do filme de Hollywood, é o câncer. Que então, o médico assim, fala que a pessoa tem 6 meses de vida. Todo mundo morre nos filmes de Hollywood de câncer ainda. Eles estão meio atrasadinhos com a história. E aí, cara, eu falei, putz, não é possível. Tá ficando difícil escolher um filme, porque até comédia romântica tem alguém que morre de câncer. Então, isso que você falou, Cris, é muito importante. Eu me lembro de uma amiga minha da área de saúde que foi me visitar e ela falou assim, Dani... ela trabalha no João 23 e ela falou assim, Dani, tem tantos casos de superação, mas por alguma razão isso não tem o mesmo... tem o mesmo eco. Não tem o mesmo eco. Então, sabe aquela manchete que tem assim, Luana Piovani atravessa a rua concentrada? Que não significa nada? Eu acho que eles deveriam dedicar mais tempo dizendo... Fulano venceu Daniela o câncer. Zupo venceu o câncer e atravessa a rua feliz. Sabe assim? Porque Fica não é um desfecho, né? Agora, eu tenho muita, assim, curiosidade. Não é curiosidade, mas saber como é que você tratou da cabeça. Porque eu acho que o corpo, a medicina já tá aí, né? Ela vai se haver com isso, Ela vai se haver com isso e você consegue dar conta disso. Verdade. Como que fica a cabeça? Porque eu acho que é uma mistura de você é confrontada com a morte. Totalmente. Porque enquanto a gente tá aqui, né? Vivendo as nossas vidas. A gente sabe que vai morrer, mas não pensa nisso, né? Mas quando você tem um diagnóstico como câncer, eu acredito que a primeira coisa que você pense é na morte. Totalmente. E como que você lidou com isso? Porque eu tô perguntando isso porque eu imagino que algumas mulheres que estão nos ouvindo também estejam passando por isso. Claro. E como que você lidou com a cabeça? É legal você perguntar, né? Porque são coisas que a gente naturalmente não fala. Engraçado, tem um bloqueio aí, né? Não é um assunto sobre o qual eu falo naturalmente. Mesmo quando eu tô falando sobre o assunto... É a morte, que é outra palavra complicada, assim como o câncer. Eu acho que... E aí eu acho que eu represento a maioria das mulheres. O primeiro impacto é devastador, assim... Conheço poucas pessoas que falaram, ok, vamos lá, vamos lutar, vamos vencer. Não, acho que aí a gente volta pro filme de Hollywood ao contrário, né? Eu acho que você pensa na morte, você pensa, putz, vou morrer. E aí você pensa no segundo momento no tratamento invasivo. Vou perder cabelo. É a segunda coisa. Vou ficar com a cara de doente. Vou ter que lidar com isso também. Vou ter que lidar com o fato de que eu saio na rua e todo mundo sabe que eu estou me tratando de câncer. Estou em tratamento de câncer. Isso... Para uma mulher, eu acho que assim, vem junto, ou vem logo em seguida. Eu acho. E aí, o que eu fiz para a cabeça? Assim, a primeira coisa, isso eu falo até no meu livro, tem um capítulo que eu gosto muito, que ele se chama Porque é uma Pergunta Interminável. Que a primeira coisa, a grande sacada que eu tive é, eu não vou perguntar por que comigo. Porque acontece com gente pra cacete. São 60 mil mulheres por ano no Brasil. 60 mil? Câncer de mama. Você tem taxa de isso é do cura? INCA. Não. Mas
São números do INCA atualizados e não diminuem. Isso não diminui. Fica entre 58 mil e 60 mil por ano, novos casos, né? Entendi. Fora as mulheres que já estão em tratamento. Então, é muita gente. Então, a isso eu resisti rapidamente, a esse vitimismo, que é normal, que é do humano, mas que não te ajuda. Não te faz sair do lugar. Não ajuda mesmo. Ficar se perguntando por que comigo eu não merecia, ninguém merece. Você se ocupa tanto do vitimismo que te dá um trabalho ser vítima, né? Então, assim, num primeiro momento é devastador. Num primeiro momento, você tem a tentação de se perguntar por que com você. Mas é compreensível perguntar Tem uma também por que com você. Né? Revolta eu não tive. Eu tive desespero. Revolta não. E aí, eu entendi que eu precisava de ajuda. Não só do meu oncologista, não só da minha família. Até porque a minha família, como quase toda família, adoece junto. Fica arrasada, às vezes não consegue, não sabe o que dizer, o que fazer. Fica sem estrutura também, precisa de ajuda. Casamentos acabam, amigos se afastam. E tem muita gente bacana que se agrega também, que se aproxima, né? Mas assim, eu procurei ajuda especializada. Eu fui pra psicanálise, Stélio Lage, que é maravilhoso, que devo muito do meu equilíbrio a ele, que foi me balizando muito nesse caminho, e fui pra meditação. Que era uma coisa que eu já fazia e tinha parado na loucura da vida, e que foram as duas, eu acho que foram 2 alicerces. E aí eu vou falar um clichê, Fernanda, mas que é verdade. Mas a vida é um clichê, Dana. Cara, o clichê fé, é verdade. Fé. Sim. Se você Você tem... rezava? Muito. Eu acho que é muito importante. Muito. Eu fazia meditação, mantra e rezava Eu uma acho Ave Maria, um Pai importante Nosso todo santo dia. E comecei a voltar a frequentar igrejas, assim. Igreja, o espaço igreja. Sim. Vazia. Eu me senti uma paz enorme. E assim, eu fui me fortalecendo. Mas eu acho que, primeiro, ninguém tem que dar... Eu escutei muitas histórias, porque fulana fazia sozinha, chegava em casa e fazia isso, e Beltrana... Gente, por que a gente precisa estar sozinho num momento desse? É o momento justamente de você não estar sozinho, de você entender que você precisa das pessoas. Pedir ajuda, admitir as suas fraquezas. Exatamente. Né? Admitir o que você sente. Admitir. Eu passei aproveitei essa jornada também para mergulhar dentro de mim mesma e descobrir um monte de coisas sobre mim mesma que eu não sabia. Que eu era mais forte do que eu imaginava. Que a minha vida estava mais desregulada do que eu imaginava. Que eu queria eliminar algumas coisas da minha vida e não queria assumir isso para mim mesma, talvez, porque isso significava perder coisas. Alguns mas quando você tá diante, estavam para terminar. Mas quando você estava diante da possibilidade da morte, o que é perder? Status, o que é perder alguns amigos, o que é perder um ambiente de trabalho assim, o assado que não te faz feliz. Então, assim, as perdas ficam tão pequenininhas que você é daí que vem a coragem, primeira, né? e se manda. A coragem de fazer o documentário, a coragem de escrever. Falando dessa questão aí do cabelo, né? Porque ela aparece muito na novela, no filme, né? O ato de raspar. Como é que foi a coisa do cabelo, assim? Eu decidi... Ele foi caindo. Por coragem ou por covardia, eu decidi raspar antes que ele caísse. Eu não consegui imaginar a tortura. Pra mim, o mais triste também acho. da Toda doença, hora você ter contato. O mais triste é quando você vê Começa aquelas pessoas com cabelo, com um pouco de cabelo numa parte da cabeça e na outra não. Isso eu acho é uma aparência assim terminal pra mim. Pra mim, eu sempre associei essa aparência à morte. Sim. Então eu fui no salão no dia que eu acordei, que eu senti que tava fragilizada a estrutura capilar. Eu corri no salão. Tem essa cena no seu documentário, que é bem bonita. É bem bonita. Que é o episódio de Heróis, que é o 3º episódio. Que é onde eu fui para ser um bom documentário sério. Eu só pedi autorização para dona do salão, a Marli, mas não avisei a cabeleireira, e aí isso tá registrado, né? O susto dela, ela nunca tinha feito isso, ela queria acabar logo com aquilo. A cabeleireira estava também visivelmente constrangida. Eu tenho certa culpa com isso até hoje. Gente, ela disse que ficou 2 semanas deprimida. Mas enfim, senão não teria sido aquela imagem legal, né? Aquela emoção, porque é isso, porque as pessoas não sabem. Eu queria mostrar o tanto que a gente não sabe lidar com isso. E eu acho que cada vez mais a figura de uma pessoa que está se tratando de câncer começa a ser mais frequente nas nossas vidas, passando na rua, porque com as pessoas lenço, sumiam, com uma peruca, sem nada. Doentes, e eu acho importante, gente, estou passando por isso. Porque assim, é isso, eu posso estar passando por uma crise no meu casamento, eu posso estar passando por uma outra coisa, né? Eu não consegui usar peruca. Confesso que comprei. Mamãe comprei, usou, mas meu marido comprou deprimente. uma peruca linda de cabelos naturais, gastou uma grana, tadinho. Empresta. Mas ele me deu empréstimo, mas ele me deu assim, ele falou, porque ele viu que ele falou, você quer ou você não quer? Eu falei, não sei. Ele falou assim, então se você quiser, a gente compra. Eu falei, eu quero uma peruca. Isso antes do cabelo cair. Compramos a peruca. Eu não conseguia usar, eu me sentia... Eu não tô, gente, por favor, se você que tá aí nos escutando, tá usando peruca, é seu direito, lenço, chapéu, o que te der na telha. Peruca, força na peruca. Força na peruca. Eu não consegui.
Eu me eu acho que é sentia muito me pessoal. escondendo de alguma forma. Aquilo me dava a sensação de doença muito mais do que sair careca na rua. Mas isso foi Cada comigo. um. Você foi mediar uma conversa minha com a Isso, Leila e você verdade. tava de lenço. Foi quando a gente se conheceu, na verdade. E foi super marcante, porque eu fui mediar esse bate-papo. Cris estava lançando um livro com Leila, e eu fui na Bienal fazer essa mediação, e eu não sabia se eu ia dar conta. E deu, super eu deu. fui e falei, se me der um branco pelos efeitos químicos todos, pela emoção. Porque você achou que você não daria conta. Eu achei que eu podia me dar um branco. Eu tava sob efeito de muita medicação, né? Eu tinha medo de passar um vexame ali, aí você é coitadinha, careca. Fica muito exposta, né? Nossa, e ela tava ali inteirona. Mas também tinha uma força feminina reunida, Su e da Leila, né? E a vocês gente estavam ali eu feliz senti- porque você tava lá, né? E foi um encontro maravilhoso, assim. Foi onde a gente se aproximou, na verdade, a partir dali, né? Então, assim, eu queria aproveitar que a gente tá falando disso, que eu acho que é uma coisa que vocês podem contribuir também, porque é um tema que vocês todas lidam com isso, principalmente você, Cris, e a Nath, essa questão da autoestima, né? Que eu acho que é um dos temas paralelos, assim, ao tratamento de câncer de mama para as mulheres, a questão, eu não tô nem falando de usar lenços ou não usar lenços, de usar chapéu ou não usar chapéus, né? Mas como lidar com esse tema no momento que você tá, como a Nath disse, super fragilizado, né? Você sabe que tem um exemplo que me chamou muita atenção? A mulher do Boninho, como é que é o nome dela? Ana Furtado. Ana Furtado. Eu achei muito legal a maneira como ela enfrentou o câncer dela. Ela se pôs, ela colocou nas redes sociais, ela fez dela um exemplo, né? Depois ela cortou o cabelo curto, que por sinal, acho que ela ficou super Ela tá bonita linda, de cabelo né? curto. Com cabelo curtinho. Ela não mas perdeu o eu cabelo porque ela usou uma touca. Mas eu acho isso uma forma muito generosa de usar outras mulheres, de ajudar outras mulheres, igual Mas a eu Dani acho que fez. isso Porque quando você expõe a sua história, primeiro é isso, você não tem que ter vergonha da sua história. Pode Né? crer. Isso não é um crime, poxa vida. Tá doente não é motivo pra se envergonhar, não existe. E eu acho que fico pensando que se tivesse, eu gostaria de ver essas mulheres, como a Dani fez, se expondo, mas não é se expondo de uma maneira pejorativa, é contando as suas histórias para que você, inclusive, se sinta acolhido. Sim. Porque eu acho que ela deve ter, assim como a Dani, ajudado muitas mulheres a se sentirem acolhidas ali. Eu tenho né? uma amiga que tá passando por um câncer, foi diagnosticada há pouco tempo. Ela não é muito minha amiga, mas ela me mandou um áudio outro dia dizendo que gostava muito de assistir as minhas coisas e que ela não estava acompanhando as perenes. E ela falou: ai, Cris, eu queria te contar, fui diagnosticada com câncer de mama, muito agressivo, até lembrei de você. E eu falei, eu não vou falar da Dani pra ela, porque talvez ela não esteja nem em condição de receber. Igual eu, quando eu tinha acabado de perder o Gui, eu não conseguia. Eu lembro que o dia que o Gui morreu, veio uma amiga minha lá em casa, tadinha. Ela foi e colocou um mantra. Eu juro que eu queria jogar aquele mantra pela janela, porque eu não tinha condição. Eu acho que cada um tem um tempo. Aí outro dia você deu entrevista na Sandra Kiefer, eu mandei o vídeo pra ela, já tinha uns dias. Aí ela falou, Cris, onde eu encontro o livro? Aí eu fui e falei, na Quixote e tal, mas você já pode ver o documentário, tá aqui. Ela ficou tão grata. Então, assim, eu acho que isso é sororidade. É a gente colocar a nossa dor pra trabalhar em função da dor do outro, exatamente. né? Eu sou meio que uma embaixadora das mulheres que perdem o marido grávida. Elas me procuram, mas é acontece isso mesmo. muito. Aí eu tive que escrever uma carta para todas, que eu mando para todas. Eu tenho um texto sobre luto que eu mando. É uma forma de você falar, pô, gente, o que eu vivi serve pro outro. Claro. Isso é tão bonito. Eu acho pra isso que a gente quem tá aqui no tem mundo. essa vida pública, eu acho que tem essa missão. Essa missão, né? esse compromisso. Assim, é óbvio que às vezes você não dá conta, você prefere se retirar. Né? Eu tendo a me retirar. Claro. Mas eu acho que eu tendo a me isolar. Não gosto muito de dividir os meus problemas. Mas eu acho que quem é público, né? Uma pessoa da Globo, uma apresentadora da Globo, eu acho que é quase que uma missão. Assim como a Ana Maria Braga fez, como o Hebe fez. E muitas não fizeram. Né? E muitas não Mas fizeram, eu acho que tá né? de boa também não fazer. Porque na eu verdade acho, elas têm que se respeitar. Eu acho Gente, que eu nunca imaginei que eu fosse fazer. Eu sou uma pessoa muito reservada. Discreta. Muito discreta. Só eu que não sou aqui, né? E aí, quando isso aconteceu, foi uma surpresa pra minha família. Aliás, eu sou tão discreta que ninguém sabia que eu ia lançar a websérie na minha casa, no seu Marcos. Até eu lançar. E o Gustavo, que era o editor, Gustavo Caçamba, beijo pro Gustavo Caçamba, que foi um parceiraço, ia lá em casa editar comigo. Montamos uma ilha de edição. Então, eram as pessoas que sabiam do que se tratava. No mais, ninguém. Porque eu não sabia, nem, Nath, se eu ia ter coragem de botar no ar.
Pois é, eu acho que Até o último difícil. minuto A eu Cris lida pensei. muito bem com essa coisa de falar dela, porque eu acho muito complicado. Mas eu não tantas lido com... coisas que passam eu na sua tive que cabeça, aprender né? também, por exemplo, nas palestras, no começo das palestras, quando eu contava minha história, eu contava de um jeito muito melodramático, saía de lá achando péssimo. Depois eu consegui colocar humor e tudo mais. Mas eu acho que isso que a Dani fez, de fazer um diário do livro, independente dela lançar, assim como eu fiz o blog do Francisco, fiz o blog de moda, que fazer da dor um estímulo, um motor para fazer outra coisa, é o que eu falo quando eu falo que na vida a gente sempre vai para o fundo do poço em vários momentos. Então, em vez de se preocupar só em sair do fundo do poço, aproveita, vai ali ver uma paisagem. Qual é o ponto turístico do fundo do poço? Tem um museu aqui? Como é que é o barzinho aqui? E a gente isso, percebe que né? faz, assim, fica parecendo um negócio grandioso, generoso. E, na verdade, eu posso falar isso com a maior honestidade do mundo. A gente faz pra gente. Para se ajudar, com A certeza. gente faz e É acaba uma ajudando. forma de dar um escape, né? Exatamente. Eu acho que tem uma imagem, pra mim é muito forte, tem muito a ver com a quimioterapia, com o tratamento, que é fazer do veneno cura, né? É. Sim. É você entender que tem um veneno, da mesma forma como no tratamento tem um veneno, tem uma Tá matando as células cancerígenas e outras coisas também. E aí você junto. entende que é nisso. Alguém me disse isso. Assim, olha, tenta ir de boas e pensar que você tá trabalhando pela... Que parece um negócio meio poliana, mas que pra mim gerou essa imagem potente, né? Quer dizer, eu vou fazer do veneno cura e da dor revelação. É. E aí, essa é a jornada que você tá falando, eu acho, do autoconhecimento. Que é a gente entender que aquilo ali tá acontecendo com você e ponto. Adianta brigar com o que tá acontecendo com você? Não. Não. Então, o que você faz com isso? Diante de algo que Você você não dá pode conta, mudar, né? você só pode mudar a sua forma de encarar essas coisas. Você só pode mudar ser si mesma. É que tá. É. Gente, curiosidade sobre o Fernandinha queria Outubro falar, Rosa. Você quer acho que ela falar, ficou ali Fernanda? meio muda. Você sabe de onde vem o Outubro Eu tô Rosa? só escutando. Já que o tema é Outubro Rosa. Como diz assim, eu sou só de ouvir, eu sou mais de ouvir. Tô aqui só pra ouvir. Bom, Outubro Rosa, o nome, né, remete à corzinha do laço, que simboliza a luta contra o câncer de mama e que desde algumas décadas, né, já estimula a participação da população, mas também de empresas, entidades, a promoverem ações direcionadas. E aí não é botar só lacinho cor-de-rosa na vitrine, né, gente? Isso é uma... É ir um além, acréscimo, né? ir além, né? Para conscientizar da prevenção, da importância do diagnóstico precoce na cura do câncer. E aí que vem a história engraçada, que ela aconteceu quando um laço cor-de-rosa foi lançado por uma fundação dos Estados Unidos, Fundação Susan Komen for the Cure, acho que é esse o nome, e distribuído aos participantes de uma primeira corrida pela cura em 1990 em Nova York. E desde então existe o Outubro Rosa. E eu acho muito legal porque uma iniciativa, gente, de uma fundação numa cidade Virou uma coisa mundial. virou isso, né? Que loucura. Isso é muito legal. Quando a mamãe teve câncer, então já existia o Outubro Rosa e a gente só foi ouvir falar nele bem mais tarde, Eu né? acho que é muito. Que até ele se espalhar, E naquela época também as coisas demoravam mais a chegar aqui, né? Talvez. Tubiacanga, Hoje- né, gente? Hoje. Eu acho que eu queria falar uma coisa em relação ao que você contou, que eu acho que é tão importante para quem está passando por um tratamento não se confundir com a doença, né? Eu não sou o meu problema. Muito o problema importante está mesmo. passando pela minha vida. Eu tô passando por um problema. Eu não sou isso, né? Até que a gente chega até na visão budista, a gente não é nem a gente, né? A gente não é nem o eu, né? Então, assim, se descolar disso, quando você falou da questão da autoestima, que você pediu esse toque para mim, para Nath, em relação à autoestima, eu acho que a gente fica com a autoestima muito abalada em várias situações. No luto, nas doenças, né? Quando a gente não arruma namorado, quando era pequena, né? Porque a gente se sente excluído, a gente se sente pior do que os outros. Então, eu acho que a gente vive numa era de redes sociais que poderia ser muito bacana, que pode ser, quando você compartilha uma dor, que é o ser de verdade. Porque essa coisa da perfeição não acrescenta muita coisa, é só uma revista Caras em forma de Instagram, né? Mas quando você compartilha uma dor, você tá dizendo pra alguém assim, olha, comigo também aconteceu. Eu lembro quando o Gui morreu, eu nunca tinha ouvido falar de uma morte assim. E a minha avó, mãe da minha mãe, ficou viúva grávida. Eu repeti a história dela, né? Mamãe não conheceu o pai dela. Isso é muito louco, É né? muito louco. Já constelei, tá? Ia te E perguntar isso. já constelei, já devidamente constelado. E aí, Já devidamente constelado é muito bom. e a vovó tinha falecido 2 meses antes. E tava inconsciente. A vovó não chegou nem a ver que eu tava grávida, porque ela não ia entender também. Ela tava muito mal no hospital. Ela faleceu com 91 anos. Ela não ia entender que eu tava grávida, sem casar. Enfim, essas coisas da minha vida moderna, né? Aí,
Quando o Gui morreu, eu me senti muito só e eu ficava me lembrando do quanto eu contava a história da minha avó, porque a vida inteira eu contei a história da minha avó. Ela ficou viúva, grávida, com 23 anos. Ela tinha uma filha de 2 anos, uma filha de 1 ano, e ela foi trabalhar e tava... Sabe assim, eu era muito encantada com essa história. Mas quando aconteceu, parecia que eu era a única no mundo que estava vivendo isso. Um tempo depois, uma mulher de um jogador de futebol com 7 meses de gravidez, ele teve morte súbita no campo. E aí tem uma foto dela na matéria, acho que era um jogador europeu. E ela chorando, grávida, sendo amparada pelas amigas. Gente, vê a foto daquela mulher, olha que loucura. Ver que alguém passava por algo parecido com o que eu tinha passado, me deu um alento. E o Para Francisco foi uma forma também de encontrar outras dores. Que eu acho que a autoestima é um pouco esse sentimento, a falta de autoestima é esse sentimento de solidão, de diferença, né? Que ao Muito mesmo mais tempo... do que um padrão de... que atender ou não um padrão de beleza. Né? E ao mesmo tempo, qual que é o maior motivo para você se amar? É saber que igual você não tem ninguém. Com as suas experiências, com as suas características físicas. Então a autoestima, ela é abalada pela diferença, mas ela também pode ser fortalecida pela diferença. Quando você pensa na sua doença, você fala assim, cara, eu venci. Você não tem mais orgulho de você? Você não olha e fala assim, cara, que legal, que mulher maior ainda eu sou agora. Eu acho que é legal você olhar e falar assim, eu tô de parabéns. Depois sim, durante às vezes é difícil, mas Claro. eu desenvolvi uma serenidade, eu aprendi a ter uma serenidade diante de algo que parecia em vários momentos maior do que mim, maior do que mim. Corta. Maior do que mim, agora a gente é linda. A gente é linda. É bonitinho. Maior do que minho. Maior do que mim. Me infantilizei aqui agora, virei uma menininha. Acho que foi isso. Freud explica. Vou levar essa pro meu psicanalista. Deixa o erro, Muito deixa legal. o erro. Deixa o erro, porque esse erro tá muito acertado, Esse viu? ato falho tá bonito. E aí, falando em psicanálise, lembrei disso que você falou, que foi uma chave poderosa. Meu psicanalista, o Stélio, me falou, Dani, você não está doente. Você está enfrentando, esse verbo é importante, você está enfrentando uma doença. Legal. Isso faz uma diferença enorme na cabeça da gente, respondendo a pergunta da Fernanda. Com certeza. Garotas, dicas perennials temos? Temos demais. Dicas Aspirinials. Eu tenho uma dica que não necessariamente tem a ver com o câncer, né? Mas é que eu acho que toda vez que você passa por uma história dessas, você volta de outro jeito, ou deveria, né? Às vezes você se depara com pessoas na vida e você fala, o fulano teve um câncer e tal, e às vezes a pessoa continua igual, Como se nada tivesse acontecido, estranho, né? Eu acho que tudo... Eu acho estranho. Tudo, né, é feito para que a gente se transforme. E então tem um documentário, até já resenhei, no Netflix, que se chama Ramdas, De Volta para Casa. É a história desse... Ele era um pesquisador de Harvard que se enveredou aí pelo caminho do budismo e foi procurar seu mestre na Índia e começou então a seguir esse caminho da meditação. E aí ele sofreu um derrame. E, obviamente, perdeu os movimentos, foi para a cadeira de rodas. E ele começou a agradecer a Deus por ter recebido. Gente, eu sei que isso é muito raro, tá? Você agradecer por ter tido um derrame ou um câncer. Mas ele entendia que, mesmo já mergulhado em si, foi só após o derrame que ele, de fato, se voltou para ele mesmo. Se conheceu. E aí, ele tinha escrito um livro antes, Como Posso Te Ajudar? Olha E aí ele escreveu depois um livro, Como Vocês Podem Me Ajudar. Que lindo. Gente, é das coisas mais bonitas. Porque aí ele hoje vive no Havaí, numa praia linda, e ele criou toda uma estrutura. Então a casa dele, eu vi por conta do meu pai, que estava com as dificuldades de locomoção, e ele criou uma casa onde ele descia a escada com uma cadeira, e ele entrava no mar, ele entrava na piscina de cadeira de rodas. E ele fala que ele não precisa mais sair, que ele não precisa de mais nada. Tudo que ele precisa tá ali. E ele é grato, Ele né? se iluminou ali, Gente, provavelmente. é das coisas Repete o nome. Repete o nome. Nath. Ramdas, que é o nome dele. Então, se as pessoas fizerem a busca por Ramdas com R de rato, não. Mas eu queria um R mais bonito. Rato mas de é a rosa. roupa do R rei de Roma, rosa, porque rato, né? Enfim, Ramdas, bonitinho. mas De Volta pra Casa ou Going Home. E são 30 e poucos minutos, é lindo.
lindo e a partir disso eu descobri um universo Ramdas que é apaixonante. Ele é uma figura pra gente... Isso me fez lembrar daquele filme Os Incríveis, os Intocáveis. As perennials, louca. os trapalhões, É da os idade. patetas. Não, É da idade. Tá, esse gata. probleminha Beatles. acontece. Que é uma coisa que me fez agora uma né, que ele tá lá, Verdade, ele é- tetraplégico e tudo, Sim. e o cara que vai cuidar É dele muito legal. não olha aquilo ali como uma doença, um coitado. Como assim, né? Que ou você não pode descer uma ladeira. Você pode descer uma ladeira sendo, né? Os dois, na verdade, se tetraplégico. divertem um monte Um juntos. monte. né? E como ele ensinou ao cara que é isso, você não é um coitado, não, né? A vida tá aí pra ser vivida. É. Não interessa se você tá na cadeira de rodas, não se interessa se você tem câncer, não interessa se você... Ela tá aí pra ser vivida. E eu acho esse filme, de verdade, assim, incrível. É lindo mesmo. Ele é lindo, principalmente porque é francês. E eu adoro filme E tá francês. no Netflix, eu vi Tá outro no dia. Netflix. E só uma coisinha sobre autoestima que me fez lembrar uma bobagem. Por coincidência mesmo, ontem eu coloquei no meu Instagram. E eu acho que, pra mim, de uma forma muito singela, resume pra mim o que é autoestima. Que é um gatinho se olhando no espelho e desenhando um tigre. É. Porque... Não, Porque ele se via. não, mas gente, autoestima nada mais é do que... um gatinho que do se que um acha um gatinho que se tigre, acha um né? tigre. Os meus Entendeu? são assim. É você olhar e ver que é como você se vê. É. E eu acho que isso pra mim, é o que resume a autoestima. Que é a diferença entre o cão e o gato, né? Que o cão fala, nossa, aquele moço me alimenta, ele me dá tudo, me dá carinho, ele é um deus. E o gato fala, aquele moço me alimenta, me dá carinho, eu sou um deus. É. Aliás, se vocês quiserem aprender sobre autoestima, tenham gatos. Tenham Demais, gente. né? Inclusive, Eu as tenho- relações eu tenho que os gatos cachorro. têm com a gente é uma relação exatamente... Tenham gatos. Eu aprendo muito com a relação que os gatos têm com a gente. E se vocês querem amor, Fala tem um muito sobre cachorro também, relacionamento com tá? autoestima bacana. É maravilhoso. Cris, sua dica. A minha dica é um documentário Amanhã, Hoje é Ontem, da fofa. Daniela Zola, que eu vi. Eu não vi ele inteiro ainda, porque mexeu muito comigo e foi muito importante, mas acho que é muito transformador. E tem um livro também. Mas eu queria falar de um texto específico, que eu não tenho ele aqui, porque eu demoraria para achar, que é um texto da Clarice Lispector, do livro A Descoberta do Mundo. A Descoberta do Mundo é um livro de textos curtos da Clarice Lispector. É um livro que já foi meu livro de cabeceira há um tempo. E tem um texto nesse livro chamado... eu não lembro o nome, mas ela fala de pedir ajuda. Que é uma experiência humana incrível de pedir ajuda e essa ajuda ser dada. É tão lindo esse Às texto. vezes a gente tem que pedir pra receber, né? Sim, eu acho muito importante. Eu acho que a gente tem que parar de vincular a imagem de força a dar conta de tudo sozinha. Força é também pedir ajuda. Assumir, né? E eu acho que a gente é muito mais legal com a Quem ajuda. inventou essa história de que a gente tem que ser forte o tempo inteiro? Acho Porque, que tem sério, um pouco a Amável. coisa do feminino. Nem sei, nem assisto, mas eu acho que é alguma coisa de super-herói, né? Sensacional. gente, sensacional. que saco, né? Exatamente. Por E nem favor, né? temos que ser felizes o O tempo tempo todo, inteiro, né? Senão vai deixar de ser felicidade, né? E vai ficar uma chatice. Exatamente. Nath, tem uma outra dica, eu vou dar a minha rapidinho, depois dessa fofura aí da Cris ter dado a dica, né? Eu vou falar do Aquários, que é um filme que mexeu demais comigo. Lindo, Nossa, maravilhoso. lindo. Filme do Kleber Mendonça, que eu vi, inclusive na época em que eu estava em tratamento, custei a ver, tive medo de ver, vi, rolou uma catarse maravilhosa e Sônia Braga, nossa, pra mim, uma das Diva. perennials mores assim, do mundo, no papel da Clara, que é uma jornalista especializada em música e que, na verdade, ela tá ali naquela orla de Recife lutando contra os tubarões da especulação imobiliária. Essa história, né, guerreira, resistindo ali no último apartamento para não deixar derrubar, mas é uma mulher que teve câncer de mama na juventude e a maneira tanto como ela encarna essa personagem, porque obviamente isso deixou marcas, né, e eu entendo perfeitamente, e ela vive isso com muita verdade, a Sônia Braga, essa personagem que ficou definitivamente marcada pela doença, mas que continuou na vida. E acho que essa é a maneira legal de ver. Isso me deu muita força, porque eu entendi, vendo a Sônia Braga vivendo a Clara em Aquários, eu entendi assim, esse trem vai se eu sobreviver, esse negócio vai me acompanhar pro resto da vida. E tudo bem. A vida continua mesmo assim. E ainda vai te levar além.
Amém. Ai, gente, será que eu o só que eu tenho que falar? Só queria falar de Bacurau, gente, porque depois de ouvir sobre Aquários, é impossível não comentar sobre Bacurau, que é um filme extraordinário. Não sei se vocês Ainda assistiram. tá nos cinemas, É né? extraordinário e vá sem ler a sinopse. É mais legal. Se é que já não leram, né? Mas... Nessa altura do Nath, você tem campeonato. mais uma dica? Não, é porque dentro dessa temática que eu acho importante, assim, eu participei de um evento que se chama Infinito, em São Paulo, né, que fala justamente de né, com muitos personagens que estavam lidando ali com prognósticos terríveis e tal. E uma das palestrantes, até no mesmo dia que eu, ela chama Ana Mi, é uma jornalista, ela tem 36 anos e convive com câncer há 8, né? Ela não foi curada, porque a gente às vezes tá dando a Dani aqui que foi curada, né? Ela não foi curada, ela vive em tratamento, ela já tá no tratamento paliativo, e mesmo assim ela compartilha a rotina dela, né? E tem uma alegria de viver que, sem brincadeira, eu não sei de onde vem aquela força. Então eu acho que, assim, no mínimo sigam essa pessoa. O Instagram dela é Paliativas, no plural. Eu acho que é necessária. Lembrando né? que a gente vai morrer, né, gente? A gente não tá Todos nós. doente, não. Vamos mas a contar esse morte segredo. Não conta faz esse parte. segredo pras pessoas. Gente, pra terminar, desculpa, eu não posso deixar de citar minha filha Maria, minha musa inspiradora, a verdadeira autora da frase amanhã, hoje é ontem, quando ela tinha 5 anos, né? E que é o que eu quero deixar aqui pras pessoas, assim. Essa frase é um mantra, essa frase, ela resume, ela sintetiza, acho que tudo que eu quis dizer com tudo isso, e vou continuar dizendo, que é tudo vai passar. Isso. Eu acho que isso é um sentimento muito poderoso para todas as mulheres que por acaso estejam nos ouvindo e estejam passando por esse tratamento. Seja o que for que lhe aconteça, o que aconteça a cada um de nós, tudo vai passar. As coisas ruins e as coisas boas também. Portanto, certeza. vivamos também as nossas alegrias intensamente. Vivamos, comamos e bebamos. E bebamos, principalmente comamos. Ficha técnica, direção e edição, Rodrigo James. Voz das vinhetas, Rose Xadê. Fotos, Márcio Rodrigues. Make, Bruno Cândido. Trilha, Flávio Guerra. O nosso site é o asperennials.com.br. Você já sabe, perennials com NN. Se você quiser falar com a gente, pode mandar mensagens pelo e-mail falecomasperennials. Não, tudo errado. E-mail falecom @asperennials, é complexo isso, falecom@asperennials.com.br, ou pelas nossas redes sociais, Instagram, @asperennials, Facebook, asperennials. Toca pra Savassi, gente? Toca pra Savassi. Numa Kombi cor-de-rosa. Pois é, tá lá, gente, nas redes sociais. Olha o que o Rodrigo James fez, é uma das coisas mais fofas de dois. Foi Cris Guerra! Cris Guerra! Cor-de-rosa. Não, só falei que a gente vai tocar pra Savassi. Esse mês nós vamos colocar aquele- ela com um laço de fita cor-de-rosa. Tá lindo. Foi você que fez. É porque eu gosto de brincar igual o James. Eu gosto de brincar na... Adoramos. Então, se você ainda não viu nossa Kombi, é Kombi? Das pequenas Miss Sunshines. Isso. Passa lá pra ver. Passa lá pra ver a gente. Mrs. Sunshines, que é lindas. Amo! Toca pra Savassi.